18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Juntos, mais uma vez, começando o programa 18 horas. A informação pra você até às 7 da noite. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro, o ano é 2021. Karime, sextou aí de novo, né? Sextou novamente. Exatamente. Karime, sextou de novo. Gente, obrigado pela companhia. Você aí sintonizado em 100,7. Estamos juntos em mais uma edição do 18 horas nesta sexta-feira. Seguimos até às 7 da noite. 6 horas, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas. A Justiça determina a interdição de carceragem no estado do Amazonas por violação de direitos humanos. CPI da Amazonas Energia. Vamos acompanhar as ações da Assembleia Legislativa para conseguir instaurar a comissão. A Fundação de Vigilância em Saúde registrou nesta quarta-feira mais 6 novos casos de rabdomiólise. Com isso, o estado já soma 61 casos da doença. O novo Código Eleitoral foi aprovado nesta quinta-feira e já começa a valer nas próximas eleições do ano que vem. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você vai conferir aqui no 18 horas. E vamos juntos com você até às 7 da noite, nesta sexta-feira, no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, a situação da segurança pública do estado do Amazonas, infelizmente, ela só piora. A falta de gestão e investimento é tão absurda que a Justiça precisa intervir para que o estado tome alguma atitude. Desta vez, a Justiça determinou interdição de carceragem por violação de direitos humanos. A determinação à interdição total da carceragem da 31ª Delegacia Interativa lá de Iranduba. Interdição total em Iranduba é a determinação, pelo período necessário para a reforma do local ou a construção de outra unidade prisional na cidade que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos na Lei de Execução Penal. Pois é, Carlão, esta decisão judicial é mais uma prova do descaso da gestão de Wilson Lima com a segurança pública. Foi determinado ainda que o estado do Amazonas faça, no prazo de 5 dias, a transferência de todos os detentos que estejam custodiados na delegacia lá de Iranduba, assim como de todos os menores de idade apreendidos para unidades aqui de Manaus. No mês de junho, foi registrada uma fuga em massa da carceragem, com pelo menos 34 presos que conseguiram fugir. Karime, em agosto, mais 10 presos conseguiram fugir e essas fugas, é claro que deixaram a população de Iranduba em pânico, com medo e acuada. Cientista social da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, critica a política nacional do aprisionamento que permite a superlotação nos presídios. A reportagem, os detalhes com Odineia Araújo. Na semana passada, o Ministério Público do Amazonas já havia feito dezenas de recomendações mostrando a situação caótica na segurança pública do estado. Ontem, a primeira vara da comarca de Iranduba determinou a interdição total da carceragem da 31ª Delegacia do município. A interdição vai durar pelo período necessário para a reforma do local ou até a construção de outra unidade prisional naquele município. De acordo com o Ministério Público, a carceragem da Delegacia de Iranduba é modelo de flagrante violação de direitos humanos. Não tem condições mínimas de abrigar presos, ainda que de maneira temporária. Em um trecho da decisão liminar, a juíza Aline Kelly acrescenta que no mês de junho ocorreram 2 fugas em massa da carceragem da Delegacia de Iranduba. Naquele mês, 34 detentos fugiram. No dia 14 de agosto, mais uma fuga aconteceu com a evasão de 10 detentos, totalizando só aí 44 presos foragidos para pavor dos moradores de Iranduba. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Caupolicã Padilha Júnior, diz que são várias denúncias de situação prisional em todo o Amazonas. Não há investimento no sistema carcerário e, segundo ele, os próprios grupos de direitos humanos têm dificuldades em dialogar com o governo. Inclusive nós, grupos ligados aos direitos humanos, é muito difícil, inclusive,
inclusive, ter um contato, ter algum tipo de diálogo com os responsáveis pela administração carcerária no estado do Amazonas. Sinceramente, eu não consigo ver ou visualizar nenhuma melhora à frente com relação à administração carcerária. É problema de quem se coloca para gerir o ambiente de confinamento, é problema de ausência de sensibilidade, é problema de desumanidade. Tá? Pessoas que administram o ambiente carcerário são extremamente desumanas e aí não se pode esperar muita coisa, né? Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, o governo do Amazonas tem demonstrado desde o início de seu mandato desapegos a valores fundamentais em uma sociedade, entre elas os direitos humanos. Nós já tivemos 3 chacinas em 2 anos e meio, quase 3 anos de governo. E até onde sei, nenhuma delas foi tomada pelo Estado como uma obrigação, como um compromisso, como uma tarefa de resolução. É o judiciário lembrando para o governador do que ele tem que fazer por lei. A decisão do judiciário em relação aos presos de Iranduba, e que na verdade esse é um problema que se repete em vários municípios do estado do Amazonas, é uma decisão que só revela, só desnuda a falta de cuidado, de atenção do governo do estado em relação aos teus presos. O governo do estado não se pronunciou sobre o caso. Odneia Araújo para o 18 horas. Ou seja, né, é o retrato da falta de gestão de Wilson Lima, que deixou completamente abandonado vários setores aqui da sociedade, aqui do estado do Amazonas, e uma delas é o que a gente começou o programa de hoje, a gente está falando de segurança pública. E temos dados para comprovar, viu? Segundo o Atlas, a violência, no primeiro ano de gestão de Wilson Lima, em 2019, o estado do Amazonas foi o único do Brasil que teve aumento na taxa de homicídios. O número de mortes violentas por causa indeterminada teve aumento de 94,7%. Olha, Karime, ainda de acordo com o levantamento divulgado no fim de agosto, o Amazonas também foi o único a apresentar alta de 5,4% na taxa de mortalidade juvenil no ano de 2019 em relação ao ano de 2018. A taxa de homicídios de jovens homens com idades de 15 a 29 anos de idade cresceu 6,9% é o percentual. E na comparação com 2018, a taxa de homicídios no estado aumentou 1,6%, Karime. Pois é, isso tudo enquanto a violência aumentou aqui no Amazonas. No restante do país houve o quê? Redução da criminalidade. Os homicídios no Brasil caíram 21% no mesmo período. Bom, para quem disse, para quem prometeu melhorar a segurança pública, esses números, os números do Atlas da violência, são muito graves. 18 horas. Olha, Karime, o deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos, denuncia mais uma vez a falta de cédulas para a emissão de carteira de identidade nos postos de pronto atendimento do cidadão, que são os PACs. Pois é, Carlão, de acordo com essa denúncia com o deputado, a falta desse material não é só aqui na capital, ela também acontece no interior do estado. Vamos entender mais sobre essa denúncia agora na reportagem de Hector Silva. O deputado estadual Dermilson Chagas recebeu mais denúncias nesta semana sobre a falta de cédulas para a carteira de identidade nos postos de pronto atendimento ao cidadão, PACs. Segundo as informações que o parlamentar recebeu, na última segunda-feira, dia 6, e nessa quinta, dia 9, o serviço de emissão de registro geral está paralisado nos PACs. Entretanto, o governo do Amazonas está realizando ações em vários bairros de Manaus. Nos PACs estão faltando cédulas de carteira de identidade, tanto na capital quanto no interior, principalmente. O que mais me causa estranheza é que nas ações feitas pelo governo, feitas por aliados seus da Assembleia Legislativa, estão tirando carteira de identidade em vários pontos da cidade. E a população que acorda cedo, que vai para os PACs, enfrentando fila, sendo que é limitada essas fichas de atendimento, não tem a carteira de identidade. O deputado ainda destaca que o Ministério Público do Amazonas deva intervir nessa situação.
Na opinião do parlamentar, o governo está utilizando a máquina pública para fins eleitoreiros. Então é preciso que o Ministério Público venha intervir nesse processo, porque o que caracteriza é o uso da estrutura do Estado, que é o uso do poder econômico para beneficiamento próprio de algumas pessoas. Então peço isso constantemente na Assembleia, isso está público e notório e o governo não toma providências, mas fazem ações para seus aliados embaigos para atender uma quantidade dessa demanda tão importante hoje no estado do Amazonas. Hector Silva para o 18 horas. Bom, vamos voltar agora a falar da CPI da Amazonas Energia. Lembrando que a CPI foi suspensa pela Justiça, que acatou a um pedido da própria empresa de energia. A Assembleia Legislativa recorreu para conseguir seguir adiante com a comissão. Agora, o pedido de reapreciação do mandado de segurança da Amazonas Energia, que suspendeu a CPI, chegou na Justiça do Estado. A Procuradoria da Assembleia Legislativa pede urgência para o novo relator da liminar. Pois é, Carlão, nessa contestação, a Assembleia defende que a criação da CPI preencheu, sim, todos os requisitos constitucionais, inclusive o tal do fato determinado. Também foi ampliado o objeto para incluir na investigação fatos novos que não estavam no primeiro pedido, entre eles o descumprimento de leis estaduais que proíbem cortes de energia durante a pandemia. Vamos aos detalhes desta história agora na reportagem de Odiné Araújo. A Procuradoria da Assembleia Legislativa do Amazonas apresentou na manhã de hoje o recurso contra a decisão que suspendeu a CPI da Amazonas Energia. Na contestação pedindo reapreciação urgente pelo novo relator da liminar, dada no plantão judicial, a Casa Legislativa disse que a criação da CPI preencheu todos os requisitos constitucionais, inclusive fato determinado, que o desembargador plantonista Ayrton Luiz Correia Gentil disse não estar definido na petição anterior. O recurso também argumenta que a CPI está devidamente regular para funcionamento imediato, além de ter sido feito o aditamento do objeto da CPI descrito no pedido anterior. No recurso, o objeto foi ampliado para incluir na investigação fatos novos que não constavam no primeiro pedido, como o descumprimento por parte da Amazonas Energia das leis estaduais 5.143/2020 e 5.145/2021, que proíbem cortes de energia durante a pandemia. Esse novo pedido, mais abrangente, substitui o primeiro. De acordo com o procurador da Assembleia Legislativa do Amazonas, Robert Wagner Oliveira, a Casa Legislativa agora aguarda que o relator originário, Ayrton Luiz Correia Gentil, reaprecie a liminar dada em plantão e a revogue, permitindo o prosseguimento da CPI, independentemente do prosseguimento do processo do mandado de segurança. Em outras palavras, a Casa espera iniciar a CPI, mesmo que o processo do mandado de segurança ainda esteja em andamento. Na quarta-feira, o desembargador Paulo César Caminha foi escolhido por sorteio para relatar o mandado de segurança que vai julgar a suspensão da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar falhas nos serviços de fornecimento de energia elétrica no Amazonas. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça do Estado, o recurso foi anexado aos autos do processo e não há previsão de quando será analisado. Tudo vai depender do novo relator. A CPI da Amazonas Energia é de autoria do deputado Sinésio Campos e recebeu 11 assinaturas, 3 a mais que o necessário. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada no dia 12 de setembro e suspensa pela Justiça do Amazonas a pedido da empresa concessionária de luz no último sábado, dia 4. Entre os objetivos da CPI está o de saber por que a energia é tão cara no Amazonas. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 14 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Ontem você se despediu dizendo que ia trazer para a gente os detalhes, do novo Código Eleitoral que estava ainda sendo votado ontem de
de noite. Pois muito que bem, você traz pra gente hoje as novidades, né? Porque foi votado, foi encerrada toda essa sessão ontem, né? Na noite de ontem ainda. E alguns pontos devem começar a valer já na eleição do ano que vem, não é não? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Exatamente tudo que você disse. Mas há uma expectativa de que possa valer para o ano que vem, porém vai para o Senado, não há acordo por lá. Mas o novo Código Eleitoral era uma das promessas de Arthur Lira, atendendo aos parlamentares que o ajudaram na eleição para presidente no ano passado. No geral, esse projeto afrouxa o sistema eleitoral, diminui a transparência e a fiscalização dos partidos no uso dos recursos públicos, limita a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e fecha o cerco contra os institutos de pesquisa. Praticamente 100% da bancada do Amazonas votou sim ao novo Código Eleitoral, com exceção do deputado Bosco Saraiva, que não votou, e do deputado federal Capitão Alberto Neto, que votou não em protesto a um dos artigos do texto base que, segundo ele, prejudicava os agentes de segurança pública. O texto do novo Código Eleitoral vinha com um dispositivo criando uma espécie de quarentena aos policiais, magistrados, militares e membros do Ministério Público. Eles só podiam se candidatar a cargos eletivos 5 anos depois de deixarem a carreira pública. A bancada da Segurança Pública correu atrás e preparou um dispositivo contra essa medida. A bancada da Segurança apresentou uma outra proposta que tirou esse dispositivo da quarentena. Um desses articuladores foi o deputado federal Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse pra gente. É positivo, eu estava contra o texto, estava trabalhando nos bastidores, junto com a bancada da segurança, com um trabalho árduo essa semana para convencer em acabar com essa quarentena, né? Que é totalmente antidemocrática. O que faz a beleza da democracia é essa diversidade, né? Representada no Congresso, representando toda a população. Então tem médicos, professores, policiais. Então isso que é o aperfeiçoamento da democracia. Retirar isso do processo, porque a quarentena retira a chance de policiais, né, se candidatar. Seria o fim de futuras candidaturas policiais no nosso país, né? Ninguém ia deixar a sua corporação e como ia sustentar a sua família para poder entrar na política. E tem esperando ainda 5 anos depois. Aí a gente acompanhou a fala do deputado federal Alberto Neto, criticando, né, exatamente esse ponto que acabou sendo derrubado do novo Código Eleitoral, tal da quarentena obrigatória. 5 anos é muito, não é? Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. Esse projeto meio que criava uma censura aos agentes de segurança pública e do Poder Judiciário. Ou seja, teriam que largar suas carreiras de servidores públicos para poderem disputar um cargo eletivo. Mas esse dispositivo veio no texto base e acabou sendo derrubado, gerou uma polêmica e uma grande movimentação, como o próprio deputado Capitão Alberto Neto afirmou. Esse projeto do novo Código Eleitoral vem cheio de polêmicas, Karime e Carlão. Uma delas é sobre os institutos de pesquisa. Essas empresas vão ter que provar idoneidade, informando qual foi o percentual de acerto nas pesquisas feitas nas últimas 5 eleições. Também elas serão obrigadas a permitir que o Ministério Público, os partidos e as coligações tenham acesso ao sistema interno desses institutos para fins de conferência. Inclusive, poderão ter acesso aos questionários feitos à população. O novo código proíbe a divulgação, principalmente de pesquisas eleitorais, na véspera e no dia do pleito. Essas pesquisas costumam ser muito importantes para ajudar os eleitores indecisos a decidirem o voto, aquela expectativa, faltando poucas horas para as eleições. E sobre o fundo eleitoral? O novo Código Eleitoral permite que o fundão seja usado na compra de móveis e imóveis, inclusive fazer gastos que sejam de interesse dos partidos, que pode ser, por exemplo, da compra de jatinho até festa em centros sociais para falar com os eleitores. Enquanto que a gastança pode ser autorizada por esse novo Código Eleitoral, a prestação de contas fica mais frouxa.
O novo Código Eleitoral estabelece um teto de R$30 mil para multar os partidos que não tiveram as contas aprovadas. Hoje, a lei prevê que as multas são de até 20% do valor apontado como irregular. Ou seja, as multas vão ficar bem menores, caso o novo código seja aprovado. Além disso, os partidos poderão contratar com recursos do fundo partidário empresas privadas para auditar a prestação de contas. Na opinião de especialistas e analistas políticos, essa mudança terceiriza o trabalho da Justiça Eleitoral. Sobre essa questão das fake news, já falando das fake news, que é uma outra parte também polêmica das eleições, que são as notícias falsas e as notícias que são distorcidas para confundir o eleitorado e tentar mudar o voto, o novo código prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. Essa pena pode aumentar se o acusado divulgar esses conteúdos usando a internet e usando ferramentas digitais de disparo em massa, que chegam geralmente, na maioria dos casos, pelo telefone, pelo WhatsApp e o Telegram. E por último, o novo Código Eleitoral reforça o crime de Caixa 2, que consiste em usar o dinheiro por fora para movimentar campanhas eleitorais. Mas um detalhe, a Justiça poderá deixar de aplicar pena e multa se for comprovado que o dinheiro usado como Caixa 2 tenha origem ilícita e não extrapole os limites legais de doações de campanha. O projeto do novo código já foi enviado ao Senado, mas como eu disse, não há um consenso entre os senadores. Existe uma pressa dos partidos para que haja uma aprovação desse texto, para que o novo código se esteja valendo já a partir do ano que vem, mas há uma dúvida muito grande se isso vai passar no Congresso Nacional. Volto com você, Karime. Obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Bom fim de semana. Karime, Oi. Karime, deixa eu só encerrar uma outra parte da minha fala. Claro. Traga mais informações. Diga lá. Exatamente. Hoje é sexta-feira e já estamos de olho nas manifestações desse domingo. Exato. No dia 12. As manifestações pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro estão sendo organizadas pelo movimento Brasil Livre, o MBL, pelo Livres e pelo movimento Vem Pra Rua. A mobilização já conta com o apoio de 6 grandes centrais sindicais. A Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a nova Central Sindical dos Trabalhadores e a CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. A CUT, que é o principal braço sindical dos partidos trabalhadores, informou que não vai participar das manifestações desse domingo. Agora, Karime, sobre esse assunto, impeachment do presidente Jair Bolsonaro reacendeu por causa das manifestações de 7 de setembro. O povo foi para a rua de forma ordeira, mas no palanque, o presidente Jair Bolsonaro fez discursos que podem caracterizar crime de responsabilidade. Então eu perguntei a todos os deputados federais: se o presidente Arthur Lira acolhesse um dos pedidos de impeachment hoje, qual seria o seu voto? Então, alguns responderam, mas o placar seria esse. Votariam sim Marcelo Ramos, José Ricardo, declaradamente, Sidney Leite e Bosco Saraiva. Esses aí seguiriam a orientação do partido, mas ultimamente o Partido Solidariedade, que é do Bosco Saraiva, e o PSD de Sidney Leite têm votado contra as pautas do governo. Então, votariam não Silas Câmara, Átila Lins, um Republicanos e outro PP, 2 partidos de apoio ao presidente, delegado Pablo, do PSL, que também é partido de apoio ao presidente, e Alberto Neto, que também é Republicanos, partido de apoio ao presidente da República. Ou seja, uma bancada completa, 50%, 50%, 50-50, totalmente dividida. Bem dividida. Eu pedi que cada um deles pudesse falar um pouco sobre esse assunto, só quem respondeu foi o deputado José Ricardo. Vamos ouvir o que ele disse. Em relação ao pedido de impeachment, eu assinei vários, da bancada do Partido dos Trabalhadores e também dos partidos de esquerda. Então, sou a favor. Se tiver colocação e votação dessa matéria, com certeza eu votarei a favor. Mas se não tiver formalmente o impeachment, com certeza na eleição do ano que vem o governo vai ser derrotado, porque esse governo não tem mais nenhuma credibilidade perante a população. Aí a gente acompanhou agora a fala do deputado federal José Ricardo do PT aqui do Amazonas, falando sobre um possível, se ele votaria ou não por um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigada pelas informações. Ok. Ornado, um abraço, até segunda-feira. Até segunda, boa noite.
Agora são 6 horas e 24 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda hoje, aqui no 18 horas, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou nesta quarta-feira mais 6 novos casos de rabdomiólise. Com isso, o estado já soma 61 casos da doença. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 52% e 90%. 6 horas e 30 minutos, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção para essa oportunidade, hein? A Caixa Econômica Federal lançou o edital do concurso público para vagas de técnico bancário exclusivamente para pessoas com deficiência. E para o Amazonas, são 28 vagas imediatas e 5 vagas para cadastro de reserva. O candidato deve ter nível médio completo. O salário é de R$3.000 para a jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Olha, e a inscrição deve ser feita no período de 10 a 27 de setembro pelo site. Anote aí em sesgranrio.org.br, sesgranrio.org.br e a taxa é de R$30. 18 horas. Olha aí, o custo da construção sobe 1,08% em agosto no Amazonas. Segundo o levantamento do IBGE, a alta foi causada pelo reajuste dos preços dos insumos. Para o setor imobiliário, os constantes aumentos dos materiais representam impacto negativo para as incorporadoras e construtoras, que não estão conseguindo repassar o valor ao consumidor final. E na tentativa de combater os altos preços dos insumos, empresários estão comprando materiais fora do país com preços mais atrativos. A reportagem e os detalhes é de Júlia Gomes. No Amazonas, o custo da construção no mês de agosto subiu 1,8%. A alta foi superior à média nacional, que somou 0,99%, sendo o 18º mês seguido de aumentos nos preços. A elevação também foi superior ao índice da inflação registrado no mês, de 0,87%. O metro quadrado na construção civil no estado passou de R$ 1.279,97 em janeiro para R$ 1.375,15 em agosto deste ano. O custo médio da construção aumentou 8,35% no período. As informações são do Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, explica que a alta foi causada pelo reajuste no preço dos insumos. A pesquisa informa que toda a ocorrência de elevação foi causada pelo reajuste no preço dos insumos, já que a mão de obra registrou uma pequena redução em relação ao mês anterior. A alta registrada em agosto deste ano colocou o estado na 11ª posição no ranking das unidades da federação. O custo médio do material de construção no Amazonas aumentou de R$ 840,36 em julho para R$ 863,86 em agosto. Por outro lado, o custo da mão de obra sofreu redução de 1,7%. Para o diretor de materiais da ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas, Marco Bolognese, a principal consequência desse aumento é o impacto negativo nos custos das incorporadoras e construtoras. Isso reduz ainda mais os resultados que já estavam comprometidos desde o ano passado. Isso tudo porque não estamos conseguindo repassar esses aumentos sucessivos ao consumidor final. A criação da Cooperativa do Amazonas visa combater ou diminuir essa rotina de aumentos. A Coopercon é uma cooperativa da construção civil do estado do Amazonas, criada pelos empresários de construtoras e incorporadoras locais. A cooperativa no Amazonas se uniu a outras Coopercons do país para juntos fazerem a compra de insumos, a maioria de fora do Brasil, com preços mais atrativos. Júlia Gomes para o 18 horas.
Olha aí, a Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira o auxílio emergencial para os nascidos no mês de junho. O beneficiário pode sacar ou transferir os recursos da quinta parcela que foram creditados na poupança social digital. Os recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país. Para tirar qualquer dúvida, é só ligar para a central telefônica 111 da Caixa, de segunda a domingo, das 7 da manhã até as 10 da noite, gratuitamente, tá? Ou ir direto no site auxilio.caixa.gov.br. Ou seja, auxilio.caixa.gov.br. 18 horas. Olha, aumenta o número de casos de rabdomiólise nos municípios do Amazonas, preocupante. E os casos também estão sendo registrados em outros estados brasileiros. A Fundação de Vigilância em Saúde registrou nesta quarta-feira mais 6 novos casos. Com isso, o estado já soma 61 casos da doença. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Héctor Silva. Mais 6 casos suspeitos de rabdomiólise, também conhecida como doença da urina preta, foram notificados à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, ontem, quinta-feira. Dos 6 novos casos, 3 foram registrados em Maués, 2 em Urucurituba e 1 em Parintins. Com isso, o Amazonas chega a 61 casos suspeitos da doença em 10 municípios. De acordo com a diretora da FVS, Tatiana Morim, as investigações sobre a causa da doença ainda estão em andamento. A Fundação está traçando o perfil de todos os notificados novos. Já emitimos nota técnica, comunicado de risco, capacitação dos profissionais de saúde nos municípios, coletamos amostras da água, de peixes, de frutos que ficam dentro da água, dos quais os peixes se alimentam, e de sangue e soro dos pacientes, de forma a investigarmos melhor as possíveis causas do surto de rabdomiólise no estado do Amazonas. Os 6 novos casos estão relacionados ao consumo de peixes, assim como os outros 55 registrados anteriormente. Apesar disso, o médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, destaca que outras causas podem gerar a doença. Bom, a rabdomiólise é uma condição clínica, caracterizada por uma destruição aguda e progressiva da musculatura. E quando essa destruição muscular está relacionada à ingesta prévia de peixe ou de crustáceos, ela é chamada de doença de RAF, que ela pode ser causada também por uma série de outros fatores, exercícios físicos, convulsões, acidentes com abelhas, acidentes que causam esmagamentos, pessoas que têm uma queda abrupta e grave da temperatura corporal, quem tem um aumento, quem tem febre muito alta, hipertermia, pode também causar essa condição de rabdomiólise. Especificamente, doença de RAF é quando essa destruição muscular ela é imediatamente após a ingesta de peixes ou crustáceos. Héctor Silva para o 18 horas. Bom, seguindo falando sobre saúde, estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A campanha é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria e também do Conselho Federal de Medicina. Nesse ano, o tema da campanha é Agir, Salvar Vidas. E hoje, Carlão, dia 10 de setembro, é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio pela Organização Mundial de Saúde, justamente para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância de se falar sobre o assunto, que é sério. Aqui no Brasil, todos os dias, cerca de 32 pessoas cometem suicídio. Eu conversei com a psicóloga e especialista em neuropsicologia, Patrícia Andrade, que deixou um recado pra gente. Vamos conferir. Vamos valorizar essa vida, né? Principalmente com relação aos jovens. Os jovens, eles, ao chegarem em casa, crianças, adolescentes, eles querem a atenção do pai e da mãe, né? Do avô, da avó, da tia, do irmão. E aí, eles sentam no sofá, olham para o lado, a mãe está no aparelho, o pai está no outro aparelho. Ou seja, ninguém dá importância a ele, né? Então,
eu venho aqui suplicar a esses pais que ao adentrar em casa, deixem os problemas do lado de fora, né? E se dediquem e se entreguem a esses filhos, né? Que eles podem estar precisando de ajuda. Você não sabe, naquele momento ali, o seu filho pode estar sentindo um vazio interior, uma tristeza profunda, mesmo ele tendo todos os recursos possíveis e imaginários, né? Mas existe uma coisa principal que é o amor. Então, todos nós somos movidos por esse amor. Vamos observar isso nos nossos filhos, né? Na pessoa que está ali do seu lado, no seu amigo, no outro, no seu colega de trabalho, né? Naquela pessoa que você encontra na rua, que você pode também estar dando um sorriso ou uma palavra amiga. Com certeza, Carimilhão, é extremamente importante ajudar, né, e participar desse processo todo. E nós vamos deixar aqui um número que é o 188, número 188, 188, que você pode ligar de qualquer lugar do país. A ligação, inclusive, é grátis, é gratuita. O número é do Centro de Valorização da Vida, que faz apoio emocional e preventivo do suicídio. Extremamente importante o número 188. O centro foi fundado em 1962, lá em São Paulo, e conta com a ajuda de cerca de 3.000 voluntários à disposição que trabalham atendendo mais de 10.000 ligações diárias. Então, anote aí, se você estiver precisando, né, Carimilhão? É sempre bom você solicitar e pedir ajuda. O número é o 188. Exatamente, exatamente. É muito importante você lançar mão aí de um telefone. Às vezes a gente consegue com anonimato, já que você não está olhando outra pessoa, de repente a gente consegue se abrir, consegue falar de uma forma mais fácil, né, Carlão? Sem dúvida, Karim. Então, mais uma vez, você pode ligar, você que estiver precisando, para o número 188. 18 horas. E o Hemoan está com estoque de sangue baixo e pede que as pessoas compareçam para doar. Quem pode doar? É preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado, tá ok? E apresentar um documento oficial com foto. A gerente de fraccionamento do Hemoan, Maria José Dantas, falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. O nosso estoque ele está crítico, né? Principalmente os grupos O positivo, O negativo, o B positivo também, o AB. Né? Então, devido à alta demanda, né, de solicitações, principalmente dos pronto-socorros e das cirurgias de grande porte, as cirurgias cardíacas, e também temos os pacientes com doenças crônicas, as leucemias, pacientes do SECOM, os nossos pacientes do Hemoan, então, que fazem uso constante dos produtos sanguíneos, né? Plaquetas, concentrado de hemácias. E a gente precisa aumentar o estoque, né? Solicitar, fazer um apelo às pessoas, aos doadores, que compareçam ao Hemoan e para fazer a doação, né? Sábado amanhã o Hemoan fica aberto das 7 às 18 horas, né? E a gente pede para que essas pessoas que já são doadores ou aquelas pessoas que gostariam de contribuir também, que nunca doaram, que compareçam, se estiverem bem de saúde, compareçam aqui à sede do Hemoan para fazer a doação, né? Porque se não tiver doação, a gente não consegue atender a demanda, né, daqui da rede hospitalar, né, da capital e também do interior. Ok, então vamos reforçar o endereço aí para que você possa participar dessa campanha, para que você possa colaborar, para que você possa doar, ok? O endereço, as doações, elas podem ser feitas na sede da Fundação Hemoan, que fica ali na Avenida Constantino Neri, no número 4397, ok? Constantino Neri, 4397, de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 6 horas da tarde. Quem contraiu Covid-19 ou outras síndromes respiratórias agudas, a doação
pode ser realizada após 30 dias do desaparecimento total dos sintomas, Karine. Exato, Carlão. E quem se vacinou contra a Covid-19 precisa esperar um tempo, tá? Para a Coronavac é preciso esperar 48 horas para doar. Agora, as outras vacinas, a AstraZeneca, Pfizer e a Janssen, o prazo é de 7 dias. E se você tem alguma dúvida, tem o WhatsApp para tirar todas as dúvidas a esse respeito de doação de sangue. O DDD é 92 98431 98431 9920. Esse é o WhatsApp lá do Hemoan. 18 horas. E o governador de São Paulo e provável candidato à presidência da República, João Dória, estará em Manaus amanhã, sábado. Dória será recebido pelo ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao Senado, Arthur Neto. Dória, assim como Arthur, é pré-candidato e vai disputar a indicação dos tucanos para a candidatura principal do partido para a presidência, assim como o governador do Ceará, Tasso Gereissati, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Além das conversas políticas, as primeiras informações apontam uma agenda que inclui debates sobre ciência, Amazônia e tecnologia. Mix. E em instantes, aqui no 18 horas, a indústria amazonense registrou queda de 14,4% no mês de julho. Foi a pior queda do país. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para amanhã. Amanhã é sábado. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã para sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 93%. Para domingo, nós temos a previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus e as chances de chuva são de 80%. 6h49. 18 horas. Olha, agora o assunto é a indústria amazonense que sofreu aí a pior queda do país de 14,4% em julho deste ano. O levantamento é do IBGE e aponta que a expressiva queda foi levantamento aí feito pelo IBGE e aponta, né, que essa queda foi causada pela retração na produção de diversas atividades do polo industrial de Manaus. Pois é, Carlão, e para o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, a retração reflete um período em que a produção industrial é afetada devido à escassez de insumos para a região. Mais detalhes a gente vai conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. A produção industrial no Amazonas sofreu queda de 14,4% em julho, na comparação com o mês anterior. O resultado foi o pior entre os estados brasileiros, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dos 15 estados analisados pela pesquisa industrial mensal, 7 apresentaram queda em julho. Depois do Amazonas, os piores resultados foram em São Paulo e Minas Gerais. A produção nacional caiu 1,3%. A queda na produção industrial do Amazonas ocorre depois de uma alta de 6,7% no mês anterior e causada pela retração na produção de diversas atividades do polo industrial, segundo o IBGE. Mesmo na comparação com julho do ano passado, quando havia mais impactos da pandemia influenciando a produção e o consumo, a queda foi de 8,1%, a quarta maior entre as unidades da federação pesquisadas. Para o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, a retração reflete um período em que a produção industrial é afetada pela escassez de insumos para a região, o que tem preocupado. Ele falou ainda sobre as perspectivas para os próximos meses. O terceiro trimestre tem uma característica do início da atividade para atender essas datas, tanto o Dia das Crianças quanto o Natal, que deve estar aquecendo agora a partir de agosto, deveria estar aquecendo a partir de agosto, setembro, mas tem essa variável, esse componente da falta de insumos que está preocupando bastante.
melhor indicativo que a gente tem é o número de empregos. Isso, graças a Deus, aqui no Polo Industrial continuamos bem, acima de 102 mil empregos, que é este o indicador que nós devemos sim estar prestando atenção. Como eu falei, vamos acompanhar os próximos meses. Eu acredito numa retomada da curva de crescimento. 7 atividades industriais do Amazonas apresentaram quedas de produção e foram responsáveis pelo resultado negativo em julho. Foram elas: a impressão e produção de gravações, a fabricação de bebidas, a fabricação de equipamentos de informáticas e eletrônicos, a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, a indústria da transformação, a fabricação de máquinas e equipamentos de materiais eletrônicos e também a de outros equipamentos de transportes. Mesmo com a forte queda em julho, no acumulado do ano, período de janeiro a julho de 2021, houve alta de 20,8% na produção industrial do estado, índice que era de 27,2% no mês anterior. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos desta sexta-feira. O dólar fechou em alta de mais 0,76%. Fechou a R$ 5,26. O euro fechou em mais 0,68%, cotado a R$ 6,22. O Bitcoin fechou em baixa de menos 2,29%, cotado a R$ 240.367. O Ibovespa encerrou a sessão em queda de menos 0,93% aos 114.285 pontos. E a gente já percebeu que a luz está mais cara, pois muito que bem, esse aumento também reflete no preço de uma série de coisas. E aumentou também o preço dos alimentos, em especial do frango. Segundo dados da Associação Paulista de Supermercados, o frango ficou 8,6% mais caro apenas em agosto. Olha, o café e o açúcar também registram forte alta. A carne bovina teve alta de 0,15% em agosto e de 36% no acumulado de 12 meses. E o aumento também chega aos ovos e galinha, que teve alta de 1,46% em agosto e de mais 20% no acumulado de 12 meses. E a alta nos preços dos alimentos pesou no bolso e obrigou o brasileiro a lançar mão da poupança. No mês de agosto, os saques na poupança superam os depósitos. Para especialistas, a alta inflação, sobretudo dos alimentos e combustíveis, justifica o aumento dos saques das poupanças. A informação foi divulgada pelo Banco Central. O resultado interrompeu o ciclo de 4 meses seguidos de saldo positivo e reflete que as pessoas estão buscando esse tipo de reserva para fechar as contas do orçamento familiar. A repórter Júlia Gomes volta para explicar mais sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora nos 18 horas. De acordo com o Banco Central, os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em agosto deste mês. Os depósitos somaram 295 bilhões 902 milhões de reais no mês passado, enquanto as retiradas de recursos totalizaram 301 bilhões 369 milhões de reais no mesmo período, uma diferença de quase 5 bilhões e meio de reais. O resultado interrompeu 4 meses de saldos positivos, conforme informou o Banco Central. É a primeira vez que, desde a volta do pagamento do auxílio emergencial em abril, em que há um resultado negativo. Especialistas atribuem o movimento à alta da inflação, sobretudo dos alimentos e combustíveis. O economista Orígenes Martins explica que, com a questão da perda do valor da moeda, a aplicação da caderneta de poupança, que foi se confundindo com o próprio termo de poupança, começou a ficar inviável. E hoje o que se vê são fugas das poupanças tradicionais, seja pelo motivo do desinteresse em termos de remuneração, como também pelos problemas que estamos vivendo em relação à pandemia. Por exemplo, as pessoas sem renda, precisando recompor o seu orçamento, tendo que fazer frente a dívidas, principalmente com a questão da inadimplência que está altíssima no nosso país. Elas não têm para quem recorrer. E, logicamente, resta para alguns
a poupança, seja ela a caderneta de poupança ou os outros tipos com remunerações diferenciadas. Para o economista, pessoas com renda mais alta que mantinham recursos na caderneta de poupança têm buscado outros tipos de reservas com melhores rendimentos, enquanto que as famílias de renda mais baixa estão precisando sacar um pouco dinheiro guardado para suprir necessidades básicas do dia a dia, como alimentação e pagamento de dívidas. O especialista falou ainda sobre as perspectivas de investimento do país. Nós estamos realmente numa corda bamba, nós estamos numa data limite. Se a economia conseguir uma recomposição, se houver realmente uma retomada de produção, com a diminuição do desemprego e principalmente com o sufoco da inflação por parte do Banco Central, ainda há um pingozinho de esperança até o final de 2022. Senão, vai ficar muito difícil que se mantenha o padrão de renda, de nível de poupança que o Brasil precisa, que qualquer país do mundo precisa para manter os investimentos monetários do sistema econômico de qualquer país. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. São 6 horas e 58 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa a identificação de 2 casos de Covid-19 pela variante Mu em Tabatinga. O total de casos registrados nesta sexta-feira sobe para 89 novos casos de Covid-19, totalizando no estado 425.427 os casos da doença. Ainda conforme o boletim, não foram confirmadas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira no estado do Amazonas. O número total de mortes pela doença no estado é de 13.701. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 21 milhões de casos confirmados para a doença, com 585 mil mortes. O país também registra pelo menos 20 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É uma boa notícia para começar o fim de semana. Durante uma semana, até ontem, pelo menos, o interior do Amazonas não registrou mortes por Covid-19 e não há outro motivo que não seja a vacinação e os cuidados que as pessoas estão tomando diariamente. Os números da pandemia estão reduzindo no país inteiro e mostram que estavam errados os que criticavam as vacinas e que estavam certos os que as defenderam. As mais de 3.700 mortes no Amazonas nunca serão esquecidas. A dor das famílias, é claro, também não. Agora, graças à ciência, milhares de vidas vão sendo salvas. A esperança e a fé na vida vão sendo retomadas dia a dia com todos os cuidados que as pessoas merecem. 18 horas. Karime, 7 em ponto, hein? Finalizando aí mais uma edição do 18 horas de uma semana também, né, Karime? Exatamente. Sexta-feira. Sextou, né, gente? Muito obrigada pela companhia, um beijo, bom fim de semana e até segunda-feira. Até segunda, hein? Continue bem, continue em 100,7. Boa noite, bom final de semana pra você aí na sintonia certa. E segunda-feira a gente se vê. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.